Então, realmente, eu gostaria de chamar aqui a nossa Tech Recruiter. Muito prazer, eu sou a Mariana, eu sou psicóloga por formação, né? Eu atualmente também estou finalizando meu curso de tecnólogo de gestão em recursos humanos. Eu caí muito de paraquedas em recrutamento em tecnologia, porque assim foi a primeira proposta assim que eu recebi de estágio. E aí eu lembro que na época a coordenadora falou para mim, olha, você vai recrutar para profissionais de tecnologia. E eu nem sabia o que eu tinha que fazer, o que era aquilo. E assim, no meu primeiro dia, estagiando, você vai ter que procurar profissionais back-end, front-end. Eu falei, Jesus, o que é isso, né? E falei, meu Deus, tá, e aí, o que é isso? E aí eu comecei a buscar, assim, no LinkedIn, né, e comecei a pesquisar. O Google era meu maior aliado, né, porque eu ficava pesquisando lá, back-end, front-end, o que é isso e tal. E, assim, o que eu não tive na minha época era justamente um apoio, um suporte, né, do que eu vejo hoje nas redes, principalmente no LinkedIn, que são pessoas disponíveis para te ajudar, para você ter ali conteúdos diariamente de pessoas que publicam sobre tecnologia ou até mesmo cursos, né, que na época, assim, até não tinha muito ainda. Então, eu acho que a primeira formação, a psicologia, ela me ajuda muito mais no recrutamento e seleção do que a gestão em recursos humanos. Hoje, na área da tecnologia, não basta você ser só um bom profissional tecnicamente. Você precisa ter aquelas habilidades necessárias, né? E aí não existe também um perfil perfeito, né? A gente consegue ali também avaliar aquela pessoa que melhor se adequa para aquele time, para aquele grupo, enfim. Então, eu acho que a psicologia me ajudou muito nisso, né? Ela me ajuda a ter uma sensibilidade maior, uma clareza maior das coisas e principalmente saber que eu estou lidando com pessoas. Eu uma reportagem recentemente, e isso já roda aí há bastante tempo, que mais de 90% dos casos das demissões elas ocorrem por comportamental, né? Então não é por conhecimento técnico. Então acho que isso cada vez mais tem ficado forte nas empresas, né? Principalmente das pessoas que trazem essas demandas novas de profissionais para contratação. Isso fica cada vez mais visível, né? De que você precisa focar ali na habilidade comportamental, nas soft skills, para contratar. Porque, assim, dentro de grandes empresas, principalmente, que têm treinamentos, que oferecem treinamentos e tudo mais, você consegue formar um bom profissional, né? Tecnicamente. Mas se aquele profissional não se adequa comportamentalmente àquela equipe, não adianta, entendeu? Então, assim, é preciso realmente ser um pouco mais assertivo no processo seletivo. Então, cada vez mais a etapa de RH, ela é uma etapa que é muito exigida. É um breve resumo, sabe, sobre a sua experiência profissional. Se você passou por várias empresas, é bom você destacar aquelas que foram mais relevantes. Existe um limite de conexões no LinkedIn, né, que, se eu não me engano, hoje são 30 mil. Né? Então, assim, só que quando você tem um contato ali por conexão, a mensagem, a pessoa vai ver que existe uma conexão ali para aceitar e tudo mais, e já tem uma mensagem de um recrutador. Eu acho que facilita muito mais, né? A pessoa quer quer fazer parte da sua rede, né? E ela vai ter um acesso a você ali a longo prazo, a não ser que em algum momento ela exclua ou não queira mais consumir seus conteúdos. Mas eu costumo fazer dessa forma. Eu me conecto com aquela pessoa, mando uma mensagem, né? Eu gosto de chamar pelo nome para mostrar que eu sei com quem eu estou falando, que eu não estou mandando uma mensagem super genérica, né? E eu mando as principais informações da vaga. Né? Eu vejo que aquela pessoa já está trabalhando, de repente, há um tempo em alguma empresa, ou se ela está com um selo Open to Work, né? Que isso também gera mais atratividade. A gente vê que é uma pessoa que está buscando uma oportunidade ali ativamente. Né? Então, eu envio uma mensagem, me apresento, falo que eu sou tech recruiter de tal empresa, e aí coloco as principais informações, se é uma vaga remota, qual o modelo de contratação, qual a linguagem principal, se eu posso falar sobre quem é o cliente, eu já coloco o cliente ali, né, porque assim, tem cliente que tem um nome maior, tem um peso ali já de atração, né, para o candidato. Tem pessoas que têm desejo de trabalhar em uma certa empresa, então isso também acaba chamando atenção. Teve um candidato para mim que falou assim, imagina se eu paro
para responder todas as mensagens que eu recebo de recrutador, eu não trabalho. Então, assim, abordagens, elas acabam sendo estratégicas, né? A gente precisa pensar em que tipo de profissional a gente quer para o nosso cliente, para o nosso negócio, né? Ah, legal. O selinho ajuda, então, Matheus. Ele ajuda no filtro lá. Ajuda. É bom saber. Eu gosto sempre de avaliar, né, quando eu olho os perfis de tecnologia, eu gosto de um bom resumo, mesmo que ele seja objetivo, pequeno, não precisa ser nada gigante, né? Eu acho que ali você consegue destacar as principais tecnologias que você utiliza no seu dia a dia, que você conhece, que você já trabalhou, o que você está estudando, o que você não estudou, quem é você, qual é o seu nome, enfim. Eu sempre digo isso, né? Se você teve um imprevisto, alguma coisa do tipo, ou você tem um compromisso e tal, e você acha que você não vai estar no seu melhor momento, ou você não está num dia bom mesmo para a entrevista, e tá tudo bem, não tem problema. Você remarca, pede para remarcar. Mas quando você entra na entrevista, o recrutador ele entende que você está ali presente para aquele bate-papo, né? Então, assim, eu já passei por diversas entrevistas que o candidato parecia que estava com pressa. Então, eu fazia algumas perguntas, ele falava 2 palavras, eu seguia para outra e ficava um questionário, não ficava um bate-papo, né? E aí não se torna algo nem prazeroso para mim, nem para a experiência do profissional, né? Do candidato que está ali no processo seletivo. Também, assim, eu vejo o LinkedIn como uma ferramenta, assim, de networking, de você compartilhar conhecimento, de você saber o que está rolando na sua área de oportunidade, de vaga e tudo mais. Então, assim, a exposição, o nível de exposição, né, ela tem que ser muito, muito pensada, né? Porque, assim, se você é uma pessoa, digamos, um influencer do LinkedIn, mas porque você compartilha conteúdo, porque você gera ali engajamento, você interage com outros profissionais de outras áreas, pô, super bacana, porque é para isso, entendeu? Mas se você expõe, se você reclama, se você fala mal da empresa onde você está, isso depois é muito contra você, entendeu? Diz mais sobre você do que sobre a empresa que você está julgando, ou sobre o profissional que você está julgando, entendeu? Então, o que eu costumava fazer e o que eu indico para as pessoas? Eu olhava o perfil dessas pessoas, né? Eu acompanhava bastante o tipo de publicação que elas faziam, cursos que elas faziam, qual era o tipo de conteúdo que elas consumiam também, se elas ofereciam algum curso. Então, assim, eu fui seguindo um pouco nessa linha, né? Eu fiz curso dessas pessoas que eu tenho como referência na minha área, eu criei um networking, eu acompanhei alguns cursos que essas pessoas fizeram, e via também a própria descrição do LinkedIn, como elas faziam, porque eu não tive realmente na minha época esse suporte de alguém, né? Eu na época não sabia tanta coisa, né? E tive que ir aprendendo realmente sozinha. Então, assim, é importante que você seja realmente ativo no LinkedIn, mas o que eu também pensava, né? E o que eu vejo muitas pessoas falando, mas eu não sei o que publicar, eu não sei como eu começo. E aí, a ideia inicial é que você, de repente, compartilhe uma publicação de alguém, ou você, a partir de uma publicação que você leu, tenta criar um insight, né? Você tem um insight ali da forma como você pensa, tenta reescrever, né? E aí, uma coisa também de tomar cuidado, não vá plagiar a publicação do outro, porque eu já vi bastante isso. Alguém vê um conteúdo super legal e aí posta na rede dela como se fosse ela que criou, e aí com as palavras da pessoa, e isso é plágio, né? Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso. É legal você, a partir de uma publicação, você pensar, caramba, legal isso aqui, vou reescrever, vou pensar de uma outra forma e vou criar o meu conteúdo, né? Então, a gente vê diversos conteúdos no LinkedIn que são parecidos, mas, assim, escritos de maneiras diferentes, né? Isso também é interessante, porque acaba trazendo a necessidade e reforçando uma última dica, e aí seria mais voltada para os desenvolvedores, né? Para quem está iniciando na área, eu acho que é focar muito em conhecimento sobre lógica de programação. Eu pergunto de que forma você está se atualizando, o que você está estudando nesse momento, né? E aí eu vejo pessoas que trazem que só estudam algo por demanda no projeto que elas atuam. E aí, assim, se você vai para uma nova empresa que utiliza uma tecnologia mais nova, você já está defasado. Para quem quer ser uma tech recruiter, boa. Quer trabalhar nessa área. A próxima, Mariana. Qual dica você daria? Bastante resiliência.
Resiliência, empatia, calma, porque assim, a gente lida ali diariamente com. Eu tomo bolo direto. Tem semana que eu falo, gente, o que está acontecendo? Ninguém quer que eu trabalhe, que ninguém aparece na entrevista, né? Mas, assim, falando de conhecimento técnico, eu acho que é importante, sim, saber as nomenclaturas, os cargos. Assim, não precisa realmente se aprofundar, né? Eu acho que os cursos mais básicos aí, eles dão um conhecimento geral bem bacana, bem interessante. E à medida que você vai fazendo entrevista, você também vai entendendo o outro lado, você pergunta, porque eu acho que, assim, o diferencial também no Tech Recruiter é você saber que você não é dono da verdade. Você não sabe de tudo. Então, você tem dúvida, pergunta ali na entrevista. Mas isso que você falou, você pode repetir qual é o nome, por favor? Escreve aqui para mim no chat qual é o nome desse framework que você está usando, entendeu? Sim. Então, assim, é uma forma da gente aprender também, porque aí eu não sei, eu estou ouvindo agora, eu procuro no Google depois para saber o que é isso, para que é utilizado, né? Então, e isso é uma das características muito importantes do Tech Recruiter, que é a curiosidade. A gente precisa ser curioso, a gente precisa realmente ser resiliente, a gente precisa ser um pouco adepto à frustração, porque a gente tem profissionais que vão passar pela gente muito bons, e aí a gente vai ali enviar uma proposta e ele vai declinar, né? Porque ele recebeu uma proposta melhor. Enfim, então, assim, você estar sempre atualizado também, porque como a tecnologia avança muito rápido, a gente precisa também acompanhar, de certa forma, né? E eu sinto um pouco falta disso, até mesmo recentemente eu falei, acho que eu fiz uma pergunta no LinkedIn, de desenvolvedores que pudessem oferecer tipo, aulas, né, para a gente ter uma visão mais ampla, né, da tecnologia, que a gente pudesse aprender através de alguém que é experiente na área, não de um Tech Recruiter que dá um curso para Tech Recruiter, mas não é focado. Então, assim, eu sinto muita falta disso, né? Eu estava fazendo alguns cursos recentemente e aí eu fiquei batendo, assim, cabeça procurando e, assim, de fato não achei, assim, eu queria realmente algo mais voltado nesse sentido, porque a gente também precisa se aprofundar, e a gente que é curioso, quer conhecer mais, acho que faz falta também. Fica a dica aí, quem estiver ouvindo a gente, quiser oferecer umas aulas, estamos precisando. Não, porque eu tô pensando aqui, você pensar no YouTube tem conteúdo sobre tudo, né? Mas não tem assim, mas tem para técnico, né? Não tem essa linguagem mais... Para quem não é da área, não tem, assim... Maneiro. Não, é um ótimo insight, realmente. Não, mas ficou a dica aí também, tem que ter esse lado pessoal, né? Porque você está lidando com expectativa das pessoas, frustrações, né? Essa parte que você falou da empatia é muito importante. Ser comunicativa, né? Que eu acho que você expôs aqui, que você eu acho que, assim, uma última coisa que eu diria para acrescentar, eu acho que é você também ser um pouco vendedor, né? Você ter um pouco a vaga, assim, da área comercial, porque você tem que vender o que você tá, o porquê que você quer contratar aquela pessoa, por que você acha que aquela oportunidade é interessante, né? Saber vender. Se estiver assistindo a gente, quiser me seguir, estou sempre lá dando dicas, compartilhando vagas, então fiquem à vontade também para me procurar. Então, nos vemos no próximo episódio. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau.